Novas de Paz, em mais um coração. A Rede Novas de Paz apresenta o programa Estudo Bíblico Novas de Paz. Conhecimento bíblico. Esclarecimento teológico. Edificação espiritual. Estudo Bíblico Novas de Paz. Direção-geral, Pastor Francisco Tércio. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Eu sou o pastor Valmir, do Canto. Queremos agradecer a Deus pelo estudo bíblico Nova de Paz. Esperamos que a sua casa, a sua família esteja alcançada pela graça do nosso Salvador Jesus Cristo e que essa grande promessa permaneça. E se alguém da sua parentela ainda não conhece o nosso Salvador Jesus Cristo, que Deus vai lhe dar essa vitória através do nome de Jesus. Estamos aqui, graças a Deus por essa oportunidade, também na companhia dos nobres pastores do ministério, nosso pastor Edilson José, glória a Deus, como também nosso pastor Rejanildo Paulino. Rapaz, o senhor, pastor Edilson José. Paz do Senhor, pastor Valmir do Canto, a paz do Senhor para todos os irmãos ouvintes da Rádio Novas e Paz, os irmãos que amam o estudo bíblico, né? Novas e Paz, sejam todos bem-vindos na manhã desse dia e que Deus ele abra o nosso coração para que possamos ter uma melhor compreensão daquilo que Ele quer falar aos nossos corações através desta lição. A paz do Senhor, pastor Rejanildo Paulino. A paz do Senhor, pastor Valmir do Canto, a paz do Senhor, pastor Edilson José, a paz do Senhor para todos os irmãos que nos assistem nessa oportunidade. Esperamos que Deus Todo-Poderoso, através do Divino Espírito Santo, nos ajude, que tenhamos um bom aprendizado acerca do estudo que iremos seguir abordando nessa oportunidade. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, né? Começamos bem fazendo uma oração porque precisamos da graça de Deus. Nosso pastor Rejanildo Paulino, ele faz esta oração no nome de Jesus. Pai do céu, em nome de Jesus, nesse instante nos unimos, ó Deus, para refletir, meditar na Tua Palavra. Junto com todos os Teus filhos, Senhor, que se unem a nós, pedimos a Tua bênção sobre nossa vida. Através do Teu Divino Espírito, ó Espírito Santo de sabedoria, nos ajuda, que o Teu nome seja glorificado, Pai. Usa-nos como canal de bênçãos, assim como cada um dos Teus filhos que estão unidos nessa obra. Assim oramos, crendo no Teu milagre, te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje, o Estudo Bíblico Novas de Paz, nós vamos abordar sobre Jesus é Deus. Aí as pessoas perguntam assim, mas eu já sei disso, pastor. É bem verdade, glória a Deus se você já sabe disso. E até aparentemente parece um assunto simples que a gente não consegue enxergar que outras denominações, dito como evangélicas, não entendem assim. Então, esse trimestre nós temos, nesse estudo bíblico Novas de Paz, estamos enfatizando em defesa da fé. Então nós somos um apologeta. O que é um apologeta? O que defende a fé. E parece que não. Fora de dentro de quatro paredes, de dentro da igreja, existem muitas coisas que estão acontecendo, que estão confrontando a nossa fé de uma forma silenciosa. E esse estudo bíblico Novas de Paz, que está baseado na lição bíblica da CPAD, né? Que temos como referência, como um norte, que ela nos traz uma visão assim, dando a entender que nós precisamos melhorar e enxergar que tem muita coisa que está acontecendo que não edifica, e muitos acabam achando que está adorando a Deus, mas não entendem o que está por trás de algumas denominações que tem evangélica. A nossa finalidade aqui não é estar criticando, nossa finalidade aqui não é estar dizendo que a gente é o certo e o outro é errado, porque acontece muito isso, né? Algumas denominações, elas criam esse hábito de achar que todo mundo está errado e só ela está certa. Não, nós não temos essa finalidade.
Mas como a palavra de Deus nos orienta, a gente tem que falar aquilo que está escrito. Se alguém diverge, paciência, a gente não vai estar aqui discutindo com ninguém. A nossa finalidade não é essa, mas nós temos que falar aquilo que está escrito, e é isso que o estudo bíblico Novas de Paz tem essa base, né? Então, como foi colocado, Jesus é Deus. Então tem um assunto muito bom e que a gente vai discutir hoje para a glória do nome de Jesus. Temos como texto áureo em João capítulo 1, versículo 1. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais e pela Rádio Novas de Paz 88.1, glória a Deus, né? Então nós estamos baseados no João capítulo 1, versículo 1, o texto áureo desse assunto, desse estudo bíblico Novas de Paz, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então essa é a base bíblica que nós vamos discutir. Jesus é Deus. E o que nós temos como verdade prática? O que é que queremos colocar isso como algo de cotidiano em nossas vidas? Que a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Quando a gente olha assim, pastor Edilson, pastor Reginilda, Jesus é Deus, mas pastor, eu já sei que Jesus é Deus. A gente lê alguns textos bíblicos e a gente às vezes não consegue entender a profundidade que ele tem, pastor Edilson. A gente lendo aqui, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. A gente lê aqui, nós já cremos nisso, mas muitas pessoas e outras igrejas que se dizem evangélicas, que se dizem evangélicas porque discordam, não acreditam que Jesus é Deus. Na lição anterior, nos estudos anterior, falando sobre a Trindade, apesar do termo Trindade não estar escrito, mas falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem algumas denominações que se digam evangélicas que não acreditam no Pai, no Filho e no Espírito Santo como cada um sendo pessoas distintas umas das outras. Então, uma coisa puxa por outra, e quando a gente vai meditando e vai lendo um texto, a gente vai vendo a profundidade. E por essa profundidade desses textos, muitos acabam se desviando, crendo em outras situações, que é isso que nós vamos estudar hoje. E por isso que acaba causando, digamos assim, uma grande discórdia, né? Graças a Deus, às vezes dentro da igreja não há essas discórdias, mas fora da igreja, entre outras denominações, às vezes existe uma divergência muito grande concernente a esses estudos, né? Então nós temos hoje como objetivo dessa lição, desse estudo bíblico Novas de Paz, primeiro objetivo é demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus. Primeiro objetivo, a gente quer vamos mostrar que Jesus, ele é Deus e a sua natureza, quando nós vamos mostrar os atributos dele, né? O segundo, explicar a heresia do arianismo. O que é isso? O que é arianismo? Ela foi uma das primeiras, né? Lá na igreja primitiva já começou a ter esses embates. Aí o pastor Edilson, se hoje existem pessoas que acreditam nisso, no arianismo, tem termos, pastor, que a gente lê aqui que parece que é de outro mundo, né? Parece que não é da atualidade. E na verdade ele é tão atual, está aí presente, está convivendo com a gente, pessoas que acreditam nessas ideias aqui, que é do arianismo. E o último objetivo é apresentar as implicações do arianismo na atualidade. É justamente isso, que hoje tem pessoas, que a gente vai explicar aqui nesse estudo, que, como já foi dito em outros programas anteriores, a roupagem é diferente, mas a discórdia é a mesma, a divergência é a mesma, que isso foi o que João falou lá atrás, né, perto de morrer. Ele percebia que existia pessoas que discordavam. E eu acho que foi Paulo que disse que lobo ferozes iriam entrar no meio da igreja, que é justamente isso, que se assemelha, pastor Edilson, aquilo que Jesus falou da parábola do joio e do trigo, quando tem
aquele embate que os discípulos percebem que tinha algo que não era dentro da plantação, né? E surge o quê? Surge aquela dúvida, eu posso arrancar isso? Não, quem vai tirar sou eu, o próprio Jesus falar. Bem, glória a Deus, dando continuidade ao estudo, nós temos como base bíblica, aqui a leitura bíblica em classe, em João capítulo 1, versículo do 1 ao 4 e depois do 9 ao 14. Pastor José, Edilson José, por gentileza, e você que está nos acompanhando com a sua palavra de Deus aí, abra aí em João capítulo 1, e você que está com um exemplar, como já foi falado aqui da lição da escola bíblica dominical, né, que nós temos como base da CPAD, temos aqui esse mesmo acompanhamento. Pastor Edilson José. Se encontra no Evangelho de Jesus Cristo por João, no capítulo de número 1, os versículos de 1 ao 4, e depois dos versículos de 9 ao 14, onde a palavra de Deus ela diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Para os irmãos que não estão com a lição, né? Versículo 9 agora. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Então, quando a gente lê esse texto, às vezes a gente não tem a dimensão da profundidade que ele tem, que é justamente isso que estamos falando sobre em defesa da fé. E essa fé, ela não está fundamentada no que a gente acha, simplesmente eu acredito nisso. Não, ela tem uma lógica, tem uma fundamentação Base. e uma base, principalmente doutrinária, é que desde o começo nosso esforço é permanecer crendo como os discípulos acreditaram também. E nós temos também aqui, olha, essa aqui, a declaração de fé das Assembleias de Deus, que é justamente isso, tudo aquilo que a gente acredita, cremos, a Assembleia de Deus tem essa declaração de fé, que é justamente isso do que nós acreditamos. Por que eu estou apresentando isso? Se você puder adquirir, normalmente a gente não faz essa divulgação, mas como esse trimestre ele é muito próprio sobre as seitas e heresias, então tudo aqui está muito bem fundamentado, teologicamente, sistematicamente, não é algo que a gente acredita, está colocando das nossas ideias. Ele é muito bom porque ele fundamenta essa base bíblica, porque somos assembleanos e porque nós cremos nisso, está tudo muito bem fundamentado. Temos também, em defesa da fé, o comentarista bíblico Ezequias Soares. Se você também, a lição, o estudo, ele é de forma muito suave, a gente procura trazer de forma muito prática, mas tem algumas pessoas que gostam de uma coisa mais Sólida. mais consistente, aquilo que a gente chama assim, um mocotó, né? Que as pessoas gostam. Então, se você puder também pesquisar, porque é fundamental você procurar entender com mais detalhes tudo que está sendo colocado aqui, porque tem isso disponível já. Não é nada que a gente está criando. A gente tenta no programa Estudo Bíblico Novas de Paz trazer em linhas gerais coisas práticas para nosso cotidiano, né? Porque tem pessoas que às vezes não tem nem a paciência de poder ler o que está ali escrito nos estudos bíblicos, nas lições que a gente também tanto aborda, né? Então, como foi falado aqui, eu queria, antes de entrar propriamente dito nessa lição de hoje, que Jesus é Deus,
Parece simples, mas não é tão simples. Por quê? Porque, como foi falado no estudo anterior, falando sobre uns termos que a gente vai usar aqui, que às vezes não é muito comum os irmãos escutarem, mas é um termo colocado porque é a ideia que se surgiu, né? Você fala que tem pessoas que não creem que Jesus é Deus, não creem no Espírito Santo, não creem que Maria gerou Jesus pelo Espírito Santo. Então, tudo isso é o que nós cremos, é o que está escrito, é o que a palavra de Deus se revela para nós. Mas eu queria citar um texto bíblico que ele é fundamental para a gente... Da outra vez nós citamos Efésios, capítulo 2, que é a fé. Nós recebemos a fé, que é um dom de Deus. Mas eu queria citar um texto bíblico que faz com que isso seja compreensível aos nossos olhos, porque por mais complexo, pastor Edilson José, que seja, às vezes, a gente explicar o que está aqui por causa das seitas e das heresias, Deus, através do seu Espírito, ele esclarece isso, se torna natural, sem muito esforço. O que muitos não conseguem compreender, porque a razão humana tenta explicar o projeto de Deus, que um Deus que a gente mal conhece às vezes. Mas veja só, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo do 13 ao 16, eu queria fundamentar do que a gente vai colocar, porque mesmo que você, às vezes, não possa ter aquela compreensão toda, mas você tendo o Espírito Santo vai lhe esclarecer com mais detalhes, vai lhe trazer tranquilidade, vai fazer você compreender tudo que está sendo colocado. Diz assim, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas como as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece o quê? Loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, quando aceitamos a Jesus, professamos o nome dele, passamos e recebemos o Espírito Santo, e aquilo que parece incompreensível à nossa mente humana, porque foi isso que Paulo falou, o Espírito Santo de Deus, ele vai começar a iluminar nossa mente, vamos começar a compreender o que Deus fez, e tudo é uma questão de fé. Então, às vezes, lemos um texto bíblico e eu não estou entendendo nada, é muito comum isso, né? Estou lendo, não estou entendendo nada. Lógico, existe uma questão de hábito de leitura, existe uma questão de você também pesquisar, existe uma questão cultural que muitos textos ele está se referindo a uma cultura totalmente diferente. Então é importante você ler, meditar, procurar pesquisar para dar entendimento. Por isso que às vezes as pessoas não compreendem, porque tem que ter um esforço em si. Pastor, me permita, o senhor está lembrando aí sobre a questão dessa iluminação que nós temos, né? Ou seja, essa compreensão que nós podemos ter a partir dessa leitura, a partir dessa meditação, né? Na palavra de Deus, mas conforme o senhor mesmo falou, a questão do discernimento, que ele é espiritual, é pelo Espírito de Deus. Eu quero só corroborando, ler aqui o texto de João capítulo 16 e o versículo de número 13, que diz assim: mas quando vier, a promessa de Jesus, né? Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, é o Espírito Santo que ilumina a nossa mente, é o Espírito Santo que nos guia para que nós tenhamos a compreensão exata da vontade de Deus, do caminho que Deus traçou para todos nós. O homem, pela natureza pecaminosa que herdamos de Adão, o homem ele não consegue, se Deus não intervir, isso. O homem por revelar. Si só, e aí por isso que a gente sempre ora, pede a Deus, mas se o senhor está falando do Espírito Santo, é isso que eu falo, né? Na lição, no estudo bíblico anterior,
nós falamos unicistas, Isso. ou seja, é aquele que acredita somente em Jesus, mas não acredita no Espírito Santo e não acredita em Deus, é assim? Na verdade, ele acredita no Pai, ele acredita no Filho e no Espírito Santo. Agora, eles não compreendem a pessoa em separado desse Deus. Separado. Então, eles entendem que o Pai, ele operou no Antigo Testamento, Deus, como Pai, ele operou no Antigo Testamento, como Filho, ele operou na era da Igreja no Novo Testamento, e como o Espírito Santo, ele está operando na era da Igreja nos dias de hoje. Então, eles creem que é uma pessoa que se manifestou em cada tempo De forma como diferente. uma pessoa de forma diferente. Se manifestou como Pai, se manifestou como Filho e agora está se manifestando como Espírito Mas Santo. ele não entende que são Pessoas distintas. Pronto, o pastor Reginaldo falou isso, porque o que pra gente é comum, que hoje o Espírito Santo, como na promessa em capítulo 14 de João, que o próprio Jesus, eu vou ao Pai, Isso. mas eu volto, mas aí ele anuncia o Espírito Santo, e lá em Atos dos Apóstolos fala que o próprio Jesus orienta, fiquem em Jerusalém, que vocês receberão a promessa. A promessa não é a promessa. A promessa é do Espírito Santo, que está Espírito escrito Santo. lá em Joel. Então, a gente percebe que são ações de Deus, tá entendendo? Porém, cada um, digamos, fazendo. E hoje, quem opera hoje? Porque, exemplo, ignora que o Espírito Santo... e infelizmente hoje, tem algumas pessoas que acreditam que o Espírito Santo é uma força ativa. Isso. Ou seja, é isso que a gente está querendo abordar. O que dentro de quatro paredes, dentro da igreja, a gente tem como normal, fora, e até outras denominações, elas pensam totalmente diferente. Pois. E às vezes as pessoas não conseguem ver e perceber essa diferença. Isso é uma característica dos arianistas, né? Que Deus, Jesus, o Espírito Santo é uma força ativa. Pronto. É isso que a gente, mais lá na frente, vai falar sobre isso aí, né? Então, os Que é arianistas. justamente, tudo isso, essas seitas e heresias, porque seita, ela, digamos assim, traduzindo, ela é uma divisão, ela causa uma seita, é algo que está sendo dividido. Traz a ideia de divisão. Divisão, né? De uma parte, de um partido. E Isso. a heresia é a pessoa que discorda discorda do outro. Ou seja, o que é o herético? Ele tá um texto aqui, ele não acredita que esse texto está interpretando dessa forma. Então ele enxerga de forma diferente e propaga isso também. Então ele acaba divergindo. Agora, interessante, pastor Edilson, que muitas dessas heresias surgiram de pessoas que estavam dentro da igreja, que tinham uma posição até de autoridade dentro da igreja e que acabaram não compreendendo como está escrito logo no começo, o que parece impossível. Eles acabam discordando e hoje você veja que isso é tão forte que vai passando de geração em geração e ainda continua esses embates. A diferença dos unicistas para os da tradução do Novo Mundo é muito grande, a partir do porque assim, os unicistas não negam a divindade de Jesus, não negam, né? Eles só acreditam que é a mesma pessoa, o Pai e o Filho é a mesma pessoa, tá certo? Não se distinguem. Já os arianistas, eles negam a divindade. Então, os unicistas negam a trindade e os arianistas negam a divindade. Aí, eu estou falando disso porque nos traz a lembrança do estudo anterior, mostrando sobre essa questão da trindade, né? Que é outro tema polêmico também. Enfim, uma coisa puxa por outra. Eu queria ler um texto aqui, Mateus capítulo de número 3. Glória a Deus, do batismo de Jesus. Sim. Você veja ali, o texto fica bem claro. Versículo 16, quando João estava ali batizando, Jesus chega. Aí o Senhor falou assim, eles creem em Deus, creem em Jesus, creem no Espírito Santo, mas sendo uma só pessoa, né? Assim, se revelando sendo uma só pessoa. E aqui o texto vai dizer, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é meu Filho amado, em que eu me comprazo. Ou seja, Jesus, ele viu o Espírito Santo, e o próprio Deus, uma voz dizia, este é meu Filho amado. Então aí você veja que existe assim um texto que Mateus escreve, mostrando
As três pessoas. Evidenciando a trindade, que esse texto evidencia a trindade, não é? Que é justamente negada pelos unicistas. E outro texto também que mostra a trindade é na morte do Estevão. Olha que Estevão, quando ele estava morrendo, ele disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho assentado à destra de Deus. Então eles não para o unicista, ele viu duas pessoas. A gente está citando esse texto bíblico, meus amados irmãos, que faz menção do estudo anterior. Por que a gente está abordando isso? Porque uma coisa chama a outra. Né? Aí tem Mateus 28, a gente está fundamentando esses textos bíblicos para mostrar que são pessoas distintas, são Deus. É um Deus indistinto em três pessoas, né? Em três pessoas. Tá aqui Mateus 28, versículo 19. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A sua pressão diz em nome do Pai e do Filho ou diz no nome do Pai e do Filho? Em nome do Pai e do Espírito. Vou dizer que isso aí é muito interessante, né? O artigo, né? Observe que ele diz: batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O artigo define bem. Define bem. As pessoas então, isso aí são os textos que desde o começo nós cremos. E é interessante. O apóstolo Paulo também, né, pastor? Aos Coríntios, ele também dá ênfase. Se for citar, tem outro texto, 2 Coríntios, capítulo 13, né? Versículo 13. A bênção dos apóstolos, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Sempre há o artigo definido. É interessantíssimo isso. Por quê? Porque isso está desde o começo. Mas quando a gente para observar, o pastor, mas a gente não está entendendo. É porque você não percebe que tem pessoas que não acreditam no Espírito Santo. Hoje, igrejas que se dizem evangélicas, que estão se falando do amor de Deus, não creem no Espírito Santo, não creem em Jesus, não creem na divindade de Jesus, não creem que Jesus é Deus. Está falando o nome de Deus, está falando de Jesus, anda com a Bíblia, mas não crê. E por isso que tem esse estudo Bíblia Nova de Paz, que a gente está falando até alguns termos que às vezes não é tão comum as pessoas escutarem e não chama nem atenção. Por isso que a gente está aqui devagarzinho explicando. Vamos ler mais outros textos bíblicos, porque é justamente o que está escrito. Eu li aqui na primeira carta. Não é nada de novo, né? Não é nada de novo. E outra coisa, e isso não causa nenhuma perturbação, porque o Espírito Santo, aquele que aceita Jesus e tem o Espírito, a palavra de Deus vai fortificar ele. Explicar racionalmente que Jesus foi gerado por Maria e Maria não teve nenhum relacionamento com José, para quem não tem o Espírito Santo é loucura. E Paulo disse, é loucura para os que perecem, mas nós que recebemos essa fé, ela para nós é poder de Deus, porque hoje nós, digamos, somos representantes de Deus. Em que sentido? Em não pecar, porque se a gente tirar pastor Edilson e pastor Rejonildo, se a gente tirar tudo aqui, vamos tirar a parte teológica, a gente hoje somos homens comuns a qualquer outro ser humano. Sim. E qual a diferença que nós temos o Espírito? E como é que eu sei que você tem o Espírito Santo? É não viver na prática do pecado. É você estar respeitando o outro. Porque também tem um detalhe seguinte, a gente talvez não esteja, entre aspas, pecando, mas eles estão criticando a nós, dizendo que a gente é isso, que a gente é aquilo. Mas a gente não está aqui com a finalidade de criticar ninguém, está aqui com a finalidade de explicar. Mas, bem, já foi bem citado aqui as bases bíblicas. No estudo de hoje, né, o apóstolo João, como judeu monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade, senão só e somente só o Deus Javé de Israel. Ou seja, o que é que João estava falando? A gente entende que o evangelho de João, ele é um evangelho mais abrangente, e ele vai frisar na pessoa de Jesus, mostrando que Jesus é Deus, mostrando que a sua natureza humana, a sua natureza divina é igual ao do Pai. Glória a Deus por isso, né? E quando a gente fala disso, a gente vai abordar aqui a doutrina bíblica da divindade em Jesus. Jesus é Deus. No Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus.
o verbo era Deus, ou seja, João enxergando, porque lá no começo de Gênesis 1, ele vai falar que Deus criando todas as coisas, né? Do nada fez tudo. E aí o povo judeu acreditava que Deus é o Deus Todo-Poderoso, se revelou e todo o povo judeu enxergava isso. Mas o grande desafio agora era apresentar que Jesus também era Deus e que era filho dele. Então, para o povo judeu foi o maior embate, né? Porque eles não conseguiam acreditar nisso. E aí a gente vai decorrendo sobre isso, ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Pastor Rejanildo, João capítulo 20, versículo 28. Você veja aí que Tomé era judeu e ele faz uma declaração fortíssima que a gente, quando lê, acha que é simples, mas para um povo judeu, eles nem pronunciavam o nome de Deus porque era tido como uma blasfêmia, né? Porque disse: não terás o nome do seu Deus em vão. Então não era autorizado ninguém nem pronunciar o nome de Deus por peito do povo judeu. E essa declaração de Tomé, após Jesus ressuscitar, foi muito forte, porque ele estava reconhecendo a deidade de Jesus. Leia, por gentileza, pastor Rejanildo. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Essa foi a e Deus meu, né? Pronto. Então, daí você já entende que essa afirmativa de Tomé já estava identificando, distinguindo que agora Tomé estava crendo, pastor Edilson, que Jesus é Deus. Tá entendendo? Parece simples, mas não é tão simples. Até porque Jesus mostra, né? Jesus mostra as mãos, mostra que ele tinha o sinal da cruz, e eles viram Jesus ali entregar seu espírito a Deus, viu Jesus morrer literalmente, e agora Jesus ressuscita, e agora eles chegam à conclusão, ou seja, a sua vida espiritual agora fora, eles começaram a entender assim. Então a gente começa a enxergar, meu amado, que essa parte aí que Tomé enxerga que Jesus é Deus. Por gentileza, pastor Edilson, Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 6, por gentileza, porque a gente vai citar esse texto dele, que ele é importantíssimo, que vai mostrando que não só foi ali o discípulo, mas o apóstolo Paulo, né, que apesar de não ter caminhado com Jesus, mas teve uma experiência muito intensa, e Deus comissionou ele a pregar o evangelho, principalmente para o que não era judeu, e ele menciona aos Filipos, né, sobre essa parte. Muito bem. Filipenses no capítulo 2 e o versículo 6. É isso? Diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Pronto. Esse texto aí é justamente isso. São textos que Paulo escreve mostrando que agora Cristo, ele estava como servo, tá entendendo? Ele veio em obediência ao Pai e ele se sujeitou a passar por situações. É isso que as pessoas não compreendem. Passou por situações como um ser humano, tá entendendo? Quando ele não usurpou, não quis, é como ele dizer assim: olha, ele como Deus se vestiu de uma forma humilde, como seres humanos, para o quê? Para poder resgatar o ser humano da condição que ele estava. E agora ele fez a obra do sacrifício. Então ele precisava, o verbo, como na lição anterior, o verbo, a encarnação, né? O verbo se fez carne. Então essa carne, ele se vestiu do sentimento humano, ele vestiu-se do sentimento humano. Ele agora tomou forma humana para sentir as mesmas coisas que a gente sente nesse corpo humano que as pessoas pegou, porque alguns acreditam também que Jesus não teve um corpo humano. Acredita que ele era um espírito, que já foi de uma lição anterior. A gente está falando mais da lição anterior do que essa agora. Por quê? Porque uns não acreditam que Jesus veio em corpo humano. E esse texto aí, ele fala justamente isso, que ele tomou uma forma humana. Para quê? Para poder cumprir a vontade do Pai e resgatar o homem do pecado. Mas vamos dando continuidade.
Glória a Deus. Eu queria que também nosso pastor Rejanildo lesse Colossenses capítulo 2, versículo 2. Por que está citando esses textos bíblicos? Porque esses textos bíblicos, ele vai mostrar que às vezes uma má interpretação vai dar margem para as pessoas acreditar em outras coisas, pastor Edilson. Que às vezes é aquilo que eu falei lá atrás, se a gente não for conduzido pelo Espírito Santo, se a gente não orar e não ler e não pesquisar, a gente vai começar a fazer um nó na cabeça, vai começar a ter, não, isso aqui eu não estou entendendo, e vai começar a mente dar uma confusão e a fé não vai ser desenvolvida. Por gentileza, pastor. Colossenses capítulo 2, versículo 2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Mistério de Deus revelado. Pronto, então veja só, aí Paulo estava falando para os Colossenses que a revelação de Deus está em Cristo. Existe mostrando que Jesus Cristo é o Filho e também é Deus. Inclusive, pastor, me permita, o versículo 9, confirmo que o senhor está frisando aí, onde o apóstolo segue dizendo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pronto. Então aí dando continuidade, mostrando que a divindade de Jesus, mostrando o corpo dele, mostrando que ele, como Deus, foi reconhecido por Tomé, quando Tomé fala claramente, Deus meu, ele está falando que ele é Deus, não foi uma coisa do nada. Nós citamos outros textos bíblicos mostrando que ele se fez carne, né, como o pastor Deus falou, e agora isso aí mostrando claramente. Então, veja só, o apóstolo Paulo, que era um homem altamente intelectual, né, um homem de dentro lá do judaísmo, e agora Deus se revela a ele, e ele vai explicando isso, orientando os irmãos que aceitaram Jesus. Veja a importância desses textos que nós estamos lendo e o cuidado de Deus de mostrar quem é. Por que nós estamos falando tanto desses textos bíblicos? Porque hoje, e depois da partida de todos os discípulos que morreram, a intelectualidade dos homens que estavam dentro da igreja começou a divergir e criou todas essas seitas que a gente vai abordar no tópico 2, mostrando do arianismo, né? Mostrando se existe hoje. Aí o pastor Deus, existe alguma igreja hoje que está fundamentada no arianismo, que foi lá em 318, ou seja, 3 séculos depois de Jesus, logo após João morrer, né? Que João morreu quase no 100, foi no finalzinho do primeiro século. Então, 2 séculos depois, tinha um presbítero da igreja área, né? Que o senhor vai explicar isso aí, a gente vai debater sobre isso, que ele começa a discordar justamente que Jesus não é Deus. Aí você veja que, aí eu pergunto, faz tanto tempo que se você pegar de 300 e a gente pegar hoje 2024, quantos séculos se passaram? Parece que aquele negócio ia se perder, né? 17 séculos, né? 17 séculos após. E há de se convir que o arianismo está muito forte em nossos dias. Por isso que o estudo bíblico não tem essa prerrogativa, né? Muito vivo, atuante, agindo dentro daquela comissão, né, de evangelizar. De evangelizar. Então, uma evangelização forte. Uma evangelização forte. E o evangelismo que essas pessoas fazem, elas não fazem uma horinha, não. Elas não destinam o tempo delas. É o dia todo. Não destinam o tempo dela um tempinho, não. Então veja só que, às vezes, o que Jesus falou, Jesus disse, ide por todo mundo, pegar o evangelho a toda criatura. Isso está colocado para os filhos, mas os filhos, às vezes, estão dormindo. Os filhos de Deus, que tem o Espírito Santo de Deus, não estão lendo as Escrituras e não está cumprindo aquilo que Jesus pediu para ser feito. Aí, por isso que, enquanto os filhos da luz estão dormindo, aqueles que estão propagando o evangelho que não é de Jesus. Mas vamos dando continuidade aqui para a glória do nome de Jesus, né? Então, quando nós falamos disso, também está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, ele fala, e a nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e
é a vida eterna. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. 1 de João 5:20, né? Mas tá aqui, vou ler agora. Porque foi isso que João falou, né? João foi um que teve a oportunidade de, na velhice, né? Ele escreve, orienta. Por quê? Porque João estava dizendo isso. Agora é uma carta, não é o evangelho. Lá que nós lemos é o evangelho. Quando João afirma uma carta universal, mostrando que Jesus é Deus, o verbo estava com ele. Enfim, lê por gentileza. Na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo de número 5, o 20, diz assim: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu para conhecimento o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Parece lendo esse texto aqui. Parece simples, né? Mas João já estava combatendo contra as heresias. Perto já dele morrer, ele percebe que os que estão chegando já não acreditavam. E é uma coisa que eu queria abrir um parênteses aqui que é interessante. Veja só, os discípulos caminharam com Jesus, viram os milagres de Jesus, mas em algumas vezes, ou muitas vezes, eles duvidaram que Jesus era Deus. Então é até natural até o homem reconhecer que de fato é Deus. Mas Deus dá a oportunidade de os discípulos conhecer quem é Jesus, né? Você veja que Pedro teve essa dificuldade em conhecer quem era Jesus. Mas resumindo, depois que eles entenderam que era Jesus, eles morreram e não negaram. Foram ameaçados, foram espancados. Quando a verdade, digamos assim, pastor Edilson, passou a fazer parte da verdade, Satanás ele se levanta com fúria para tentar tirar essa verdade da sua vida. E a prova diz que todos os discípulos, Paulo foi decapitado, os outros apóstolos morreram de uma forma de sofrimento, mas não negaram. Onde eu quero chegar? Eles tiveram uma experiência. Agora veja só, outros nasceram da fé. E esses pais da igreja morreram. Olha a complexidade agora, pastor Edilson. Os que aceitaram Jesus não conheceram pessoalmente quem era Jesus, não viram os milagres de Jesus. E agora está dentro da igreja. E aí entra a questão, João perto de morrer já percebe que existiria uma, digamos assim, uma discordância, porque a fé faz você crer. Exemplo, o senhor viu Jesus, pastor Edilson? O senhor viu Jesus? Nós não vimos Jesus. E por que nós cremos? Porque é a fé, né? Porque a fé, a obra de Deus, por isso que quando Jesus falou que ia ao Pai e o Espírito Santo viria, por isso que eles ficam em Jerusalém. Então, se nós observarmos, Deus está agindo em cima do Espírito Santo, pelo sacrifício de Cristo, e ninguém aqui, você não viu Jesus. Ninguém aqui viu Jesus, mas por que nós cremos? Porque a fé que nos foi dada, estamos aqui sustentando isso aqui. Não é diferente, não. Nós vamos permanecer sustentando isso. Por quê? Porque é isso que está escrito. Aí por que eu estou abordando isso, pastor Valmir? Porque a gente até entende que algumas pessoas hoje, pastor Edilson, eles possam discordar, a gente até entende isso. E a gente tem que ter misericórdia também. Porque na mente humana, o cara lê um texto bíblico, que a gente vai discutir mais na frente sobre isso, e eles começam a ter uma interpretação diferente. Aí, ó, é como se você vai para um caminho e tem um coletivo que leva você aquele caminho. Se você pega o coletivo errado, você vai chegar no objetivo? Não vai chegar no objetivo. Se o carro que leva você àquele lugar que você quer ir, você pegar errado, você pensa que vai chegar, mas não chega. É exatamente isso. A interpretação da palavra de Deus, ela acaba sendo importantíssima, requer cuidado, requer o discipulado, requer muito esforço, requer você que nos acompanha até evangelizar, passar para outras pessoas isso que a gente está falando aqui, que parece ser simples, mas o Espírito Santo está agindo, o Espírito Santo está esclarecendo, está iluminando, está fortificando na fé, porque o Espírito Santo de Deus vai confirmar o que está escrito. O que não está escrito, o Espírito Santo não confirma. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo cooperava com os apóstolos no partir do pão, na evangelização, e quem acrescentava? E Deus acrescentava aqueles que estavam sendo salvos. Por quê? Por causa dessa verdade. Então, dando continuidade nisso,
no segundo ponto aqui, vamos falar dos atributos absolutos, né? Os atributos de Deus. Diz aqui, os atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade, como onipotência, eternidade, onisciência e onipresença. Veja só, esses termos que ele está falando que é muito teológico. Tem os atributos de Deus, o que define a deidade de Deus. Ele fala dos incomunicáveis e dos comunicáveis. Quando a gente lê um pouquinho e vai dando uma estudada, o homem vai, digamos assim, estudando a Deus, que é a teologia, estudar quem é Deus, vai distinguindo uma coisa da outra. Os incomunicáveis é aquilo que é o atributo exclusivo de Deus. O que a gente conhece são os comunicáveis. Vamos traduzir aqui, o autor não coloca os comunicáveis, que é justamente o amor, é a misericórdia, é o perdão de Deus. Então, a forma com que Deus se revelou para nós é a forma com que a gente se relaciona com Ele. Mas Deus é muito maior do que o amor que Ele se revelou para conosco. Ele é muito maior, que é justamente esses atributos que o autor coloca aqui. Aí ele bota aqui a onipotência, significa ter todo o poder. Então, quando fala que tem todo o poder, para observar, pastor Edilson, tanto Deus como Jesus, e ele diz, façamos um homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, quando ele diz que façamos, eles estavam criando um homem é a criação de Deus, é a coroa da criação, porque ele criou todas as coisas. Então, ele não fez só, estava lá Deus, estava Jesus, estava o Espírito Santo, tudo cooperando nesta obra. E veja só, do nada fez tudo. O homem pode criar de uma madeira uma mesa, mas é a mesa derivado da madeira. Mas quem é que cria a madeira? A madeira cria por causa da semente. Aí se você for pegar, existe algo que já é construído, mas do nada fazer tudo é só que tem todo o poder. Aí, além do que, o poder dado ao homem também pertence a ele. Pode ver que o termo de todo poder. Então, todo o poder que o homem tem também é de Deus. É o ponto que, no final de todas as coisas, Deus vai chamar todo homem para prestar conta da autoridade, do poder que ele utilizava aqui na Terra. Porque tudo vem de Deus. E que aí, esse poder que o senhor mencionou aí, já está dentro dos comunicáveis. Dos comunicáveis. Porque Deus se revelou a nós, nos dá essa graça e a inteligência de poder criar, embora do produto, né, já criado, né? Criar não. O homem tem o poder de formar. Talvez seja essa, não. É criar ou formar uma coisa dessa, daquilo que já existe. Ele formou outra coisa. Por exemplo, o senhor mesmo bem citou que ele da árvore, ele se utiliza da madeira da árvore para criar uma mesa. Uma mesa, quer dizer. É um processo de transformação. Né? Mas o poder de criar... Só Deus. Interessante que o diabo, ele se apresenta como Deus, mas ele não criou nada. Até o poder que ele usa... João diz que veio matar, roubar e destruir. Então, ele tenta usurpar essa glória, esse poder de Deus, da criação, quando ele não é criador. Interessante, em Mateus capítulo 4, quando ele vai falar com Jesus, ele se coloca como o pai de Jesus, ele começa a dar ordem, ele se transforma essas pedras em pães. Então, quando ele se revela para nós, ele se revela como todo-poderoso. Pois é. Então, o poder do homem, dos seres infernais, é o poder criado por Deus que foi pervertido. Tudo o homem sem Deus e o próprio diabo, ele perverte. Então, terá que prestar conta justamente dessa perversão daquilo que é de Deus. Aí ele fala aqui da onipotência, Mateus 28, 18. Você tem alguns textos bíblicos aqui, a hora a gente vai falando, um assunto puxa outro, e a gente pensa que não. Compacto, né? A hora já... porque assim, quando a gente vai lendo aqui... aí vai vindo aqui. Vai vindo... A iluminação. E a gente vai vendo que precisa ter tempo, né? Uma coisa que a nossa luta é essa. Você tem tempo para parar? Não tem. E esse é o nosso problema. Pastor Rejanildo, Mateus 28, 18, essa citação. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quer dizer, é-me dado todo o poder. Ele não tinha o poder, sim. Veja só que ele, como servo, ele agora sai da condição de servo
mostrando para os discípulos, dizendo: olha, como servo, bateram na minha face, e como servo, eu dei o outro lado para trazer você para Deus. Mas depois, meu irmão, é aquele Jesus, olha, pastor de Deus, é aquele texto que diz assim, ó: não deve temer ao homem, mas aquele que pode lançar sua alma ao inferno. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de compreender, sabe o que, meus amados irmãos que nos acompanham? É que o mesmo Jesus que perdoa é o mesmo Jesus que vai sentenciar a pessoa para toda a eternidade viver fora da presença dele, o inferno. As pessoas é muito romântico com essas histórias. Não, Jesus não, ele perdoa 70 vezes 7, mas ele quer que a pessoa se arrependa. E se a pessoa não se arrepender, Jesus disse: ó, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Olha só, o mesmo Jesus que perdoa é o mesmo Jesus que vai dizer, E vai dar a sentença. por isso, A aí sentença. veja só, que vai dar a sentença. E aí por isso que esse todo poder, às vezes a gente quer se relacionar com Deus, com esse poder todo que ele tem, como se ele não tivesse esse poder, como se a natureza dele é justamente isso. Os discípulos caminhando com Jesus ali, não entendia que ele era todo poderoso. Hoje a gente caminhando com Deus, a gente tem que entender que ele perdoa, mas também que ele julga, né? Aí mostra aqui também outra passagem bíblica aqui, falando de todo o poder, falando da eternidade dele. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Pastor Edilson, por gentileza. Isaías, capítulo 9, e o verso de número 6. Vamos lá. Isaías 9. Mostrando a deidade, mostrando os atributos de Cristo. Mas o pastor Edilson, o pastor Regina já falou que ele sempre dá todo o poder, mostrando que ele tem todo o poder. Então Cristo, ele mesmo falou, pastor Edilson. Ele mesmo disse: algumas pessoas não acreditam como Deus. Então ele estava mentindo, então. Justamente agora, a questão aqui das profecias de Isaías, existe uma questão que o profeta Isaías, se você observar, ele profetizava do futuro como se o futuro fosse o presente. Era isso a dificuldade da aceitação das profecias do profeta Isaías. Veja bem que ele diz assim, veja bem como ele diz aqui, ele está falando a respeito de Jesus. Porque um menino nos nasceu presente. Um filho se nos deu presente. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome, aí aqui já será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ou seja, ele já estava mostrando a eternidade, mostrando os atributos de que Deus. Eternidade, ele é um atributo não comunicável. Ô pastor Adilson, se o homem não é eterno. O homem ele foi feito imortal. É diferente. A eternidade é aquilo que não tem princípio e não tem fim. Já o imortal ele tem princípio, mas não vai morrer. Glória a Deus por isso. Então, dando continuidade, a gente vai identificando que o primeiro a gente falou da onipotente. E o segundo vai falar aqui sobre a onipresença. É o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus é onipresente. Mateus 18, 20. Por gentileza, pastor. Mateus? É Mateus 18, 20. Aí ele fala primeiro onipotente, do poder, onisciente, onipresença, está em todos os lugares. Está lá em Mateus 28, 20. E no terceiro ele vai falar onisciência, tem o conhecimento perfeito, absoluto, que Deus possui de todas as coisas. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Pronto, então a gente começa a entender e veja só. Minha presença. É a onipresença dele. Então aqui hoje, estamos aqui discutindo, ele prometeu lá em Mateus que estaria conosco todos os dias. Aí veja só, mas a gente está falando aqui, exatamente agora, nesse mesmo momento, tem pessoas que estão falando de Deus, falando de Jesus, pregando, evangelizando, tem pessoas que estão orando, tem pessoas que estão ensinando como a gente está aqui, e aí mostra o atributo de Deus, irmãos, que se a gente não crê nisto, a gente não vai adiante não, que é justamente a onipresença dele, de se sentir confortável. A gente está aqui, às vezes angustiado, está com um problema, está com uma coisa que não foi resolvida ainda, glória a Deus. E quando a gente pensa que não, o Espírito Santo nos traz um sossego, nos traz uma paz que parece que não está acontecendo nada, pastor Deus. Vamos para o outro atributo, porque olhando para o tempo, né, a gente vê que
Quase que eu já comi o tempo todinho aqui, glória a Deus. Mas tem muito assunto ainda, glória a Deus. Aí ele fala da onipresença, que eu falei, né? E fala da onisciência. Mateus 17, 28. Então ele mostra que ele tem conhecimento de todas as coisas. Ele tem a ciência, ele tem a perfeição. Mateus 27. Mateus 18 e 27. 17 e 27. 17 e 27. Glória a Deus. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o peixe, é esse? Isso mesmo. É. Tira o peixe, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estátua. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Tem várias outras situações, Poder, né? eu vou deixar só no detalhe do horário. A gente começa a ver o seguinte, o que é que Jesus estava falando? O pessoal estava cobrando dele impostos ali, e ele olhou assim para Pedro, vai lá e pega lá aquele peixe. Então, ele trata as coisas tendo conhecimento de tudo. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Não, nem 30 segundos a gente sabe. Aí ele vai lá, simplesmente, ele vai lá. Por isso que quando a gente ora a Deus, aí Deus revela a nós, olha, vai acontecer isso, vai ser assim, vai ser assim. Se a gente conseguir escutar a voz dele. Então ele trata as coisas porque ele tem conhecimento de todas as coisas. Ele sabe como tudo está acontecendo. E a gente precisa justamente da virtude, pastor Valmir. De discernimento, foi aquilo que o senhor começou falando de discernimento. É justamente o discernimento que vai revelar a vontade de Deus e também revelar, não é, toda a ação do mal que nos serve. Amém. Olha, esse primeiro ponto a gente até se esticou, citou muitas citações até da lição anterior, porque uma coisa puxa para outra. E os irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pela rádio Novas de Paz, você também aí passa esse estudo para outras pessoas também. Nós vamos entrar agora, estamos falando sobre Jesus é Deus. E agora nós vamos entrar na parte que é a heresia que nega a divindade de Jesus. Então a gente falou muito, citou muito, por quê? Porque essas partes bíblicas que a gente cita e crê, porque assim foi dito e assim é a verdade que nós professamos, existem situações lá no passado, pastor Edilson, que a gente já fala sobre a heresia que nega a divindade de Jesus, o arianismo, que o senhor já citou, suas explicações e como solucionar a controvérsia. Então nós vamos debater sobre isso e depois no terceiro tópico nós vamos falar sobre as implicações do arianismo na atualidade, ou seja, a gente vai concluir esse estudo trazendo que hoje existem pessoas que acreditam no arianismo. O pastor Rejonildo Paulino está com a oportunidade de explicar um pouquinho com a sua sabedoria do céu sobre esse assunto que está aqui, que também a gente vai ler aqui, meus amados irmãos. Ele tem muitas informações, na verdade, mas a gente vai tentar, digamos assim, traduzir para vocês esse assunto. Muito bem, pastor Valmir, pastor Edilson José, todos os irmãos que estão nos assistindo. O segundo tópico nesse estudo tem como título a heresia que nega a divindade de Jesus. E aí nós vamos entender um pouco acerca dessa heresia cristã nos primeiros séculos, né, após o terceiro século, aí, onde o comentarista destaca que os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguidos pelos monarquianistas dinâmicos. Mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja foi o arianismo. Vem de Ario, o expoente dessa doutrina em Alexandria, a partir do ano 318. Ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus, D minúsculo, né? Um Deus de segunda categoria. Ario rejeitava a eternidade do Verbo, embora defendesse sua existência antes da encarnação. Recusava que fosse ele eterno com o Pai, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus. A palavra de ordem arianista era: houve tempo que o Verbo não existia. Então, nesse primeiro subtópico desse segundo, que é o segundo tópico da lição, desse estudo em foco, nós vemos aqui o arianismo, né, que, conforme disse, foi uma heresia do século, né, do terceiro século, seguindo
que inclusive já foi passado aqui pelos pastores que estão conosco, inclusive nosso pastor Edilson, focando, lembrando que é algo bem presente, nós vamos ver na sequência desse estudo, algo bem presente em nossos dias, como disse o nosso pastor Valmir no início do estudo também, lembrando que hoje com uma roupagem, como que uma roupagem nova, pastor Edilson, creio que o senhor concorda, mas está bem presente aí e algo bem embutido que, infelizmente, muitos, por não buscarem o conhecimento genuíno da palavra de Deus, se dão a assimilarem e entenderem essas verdades distorcidas, podemos dizer, de homens que são considerados como, bem sabemos, hereges, porque são homens que distorcem as verdades. Deixa eu falar uma coisa interessante que você está falando aí, ó. A gente está falando isso, né? E o negócio não é simples, não. Verdade. Porque esse rapaz, ele era um presbítero, Ário era um presbítero Sim. da igreja. Por volta de 318, ele começa estava dentro da igreja, ele estava lá, ele crê em Deus, crê em Jesus, mas daqui a pouco ele começou a enxergar que Jesus não é Deus. E ele, mas não uma pessoa de dentro da igreja começar a trazer um ensino. Presbítero é uma pessoa que tem um... Não, porque se ele foi apresentado como presbítero, alguém que apresentou ele estava dentro de uma doutrina, dentro de um conhecimento que é justamente a doutrina dos apóstolos. Isso. E aí ele concordava com aquele que foi ensinado. Eu tenho certeza, para ele ter sido apresentado, consagrado, ser agora um estudioso, ser um discipulador, ele jamais ia. Mas você veja que ele discordava, e infelizmente essa discordância do que está escrito de tantos textos que nós lemos. E melhor ainda para entender, um presbítero neste século era diferente dos nossos dias. Eles formavam um conselho de uma certa quantidade de presbíteros que governava a igreja. Então observe que era diferente de hoje. Então eles faziam parte de um conselho que era eles que determinavam os acontecimentos na igreja. O pastor, nessa época, o pastor de uma igreja tinha que se reportar àquele grupo ao presbitério. Ele era uma autoridade. Ele era uma autoridade que ditava como a igreja ia caminhar. Inclusive a gente vai ver aqui na sequência do estudo, permita, que foram feitos alguns concílios, né? O concílio aí de 318, a partir de 318, mas o primeiro concílio, a data dele, 321, se não foge a memória. O primeiro concílio, houve uma reunião justamente, esse concílio formado através do imperador Constantino, né? A história nos diz aqui bem claro que o imperador Constantino, agora recém-convertido, querendo unir a igreja, fez questão de fazer essa convocação para que houvesse esse concílio onde bispos ou presbíteros, né, essa junção desses presbíteros, mas no segundo concílio, por exemplo, a história diz que foram mais de 150 presbíteros para observar, discutir, chegar a uma conclusão do que... Porque estava existindo dessas distorções. Divergência Isso. daquilo que já estava sendo posto, a mente humana, a capacidade intelectual do ser humano já estava tentando entender a salvação em Deus através de Cristo Jesus de forma diferente. Por isso que a gente falou da declaração de fé da Assembleia de Deus, porque tudo isso já é muito discutido. Quem está falando aqui, porque às vezes, pastor, isso não entra no nosso cotidiano, mas é muito comum essas discussões dentro da teologia, debatendo sobre os estudos bíblicos. Pastor, e uma das coisas que eles bem declarado a ideia do arianismo, né, colocado aí pelo Ário, presbítero Ário, é que Jesus é inferior ao Pai em divindade. Segundo Ário, ele era uma criatura exaltada, mas não igual ao Pai em poder e glória. É justamente isso. Ele não enxergava que Jesus era Deus. Isso. Ele acreditava que Jesus veio de Deus, era uma criação. Era um Deus. Você pode ver que nas Deus escrituras, minúsculo, que é para falar no próximo tópico, mas isso, vai adiantar agora. Verdade. Nas escrituras, na tradução do Novo Mundo, que é a tradução seguida pelos arianistas em nossos dias, Sim. ela na nossa Bíblia diz: e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele modifica
que o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus com D minúsculo, né? Que é justamente isso que a gente está discutindo, que a interpretação que ele tem já tira a deidade, tira aquela questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, de uma coisa sai trazendo para outra, porque, pastor Edilson, se ele for remover um desses alicerces, ele tem que tirar o outro. Exemplo, se não acreditar que algumas igrejas evangélicas não acreditam que Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo, tem algumas igrejas hoje que não acreditam, não. Acredita que Jesus é um profeta e que Jesus não é filho. Aí, para Jesus não ser Deus, então não vai ter que acreditar no Espírito. Porque se não foi o Espírito que acreditou, que foi que gerou Jesus, o Espírito Santo, que é o propósito de Deus. Mas é justamente isso, a gente está explicando aqui, porque uma coisa puxa a outra, para a gente tentar esclarecer o máximo para os irmãos que uma dúvida vai trazer uma outra dúvida. Suas explicações. Ário e seus seguidores pensavam as escrituras aqui e acolá em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Seguem algumas delas, as mais emblemáticas. O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos, Provérbios 8:22, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1:15, texto aí que nós podemos frisar, diz aqui: houve tempo em que o Filho não existia. Outra passagem favorita era: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Com isso, ignoravam todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Cristo. Então, como eu acredito o seguinte, como não se podia, nem pode tirar os textos bíblicos, né? Isolá-los, excluí-los da Bíblia, então há essa mudança aí na compreensão do verbo, eles tentam mudar, né? Para que as pessoas isolar até. Pastor Reginaldo, o que acontece é o seguinte, é porque toda interpretação ela está dentro de um contexto. Isso. Quando se isola o texto, você perde a essência dele. O anterior, o versículo anterior, o posterior, o livro, o propósito, que quando a gente estuda, a gente percebe que a palavra de Deus, ela não está isolada de uma situação. Quem escreveu pelo Espírito tem um objetivo de Deus de trazer as pessoas para a vontade de Deus. Então, esse isolamento desse texto causa uma confusão tremenda. O senhor falou uma coisa aqui que eu queria dar uma reforçada: monarquianismo dinâmico, como também é chamado de monarquismo ou adocionista. Que tanto termo é esse, pastor Valmir? Veja só, nessa ocasião aqui, eles entendiam esse movimento ali de dentro da igreja, perto de Ário ali, é que Jesus foi adotado. Veja só, veja que não é sério. Ele veja que o Ário foi mais contundente, que dizia que Jesus não era Deus. Mas existiam também outras conversas paralelas, pastor Edilson. É a questão. Esse presbítero, digamos assim, ele tomou a forma, sustentou e saiu levando. Causou um problema. Mas existiam outras coisas paralelas, que esse negócio da adocionista, que eles estavam ali desse monarquista, eles estavam dizendo que Jesus foi adotado. Ele não leu o texto, ele dizia que tem um texto aqui que Jesus não existia. Se Deus não existia, então ele não existia. Aí ele se baseia em Provérbios, esse texto aí. 8:22. É Provérbios 8:22. E isso a gente está falando, isso lá do século 3, que já existia essa confusão, que agora o senhor vai abordar mais aqui na frente, do que eles acreditam hoje. A gente não está falando, como o senhor falou, 17 séculos depois. Hoje as discussões são as mesmas, as pessoas estão acreditando do mesmo jeitinho que lá atrás existia aquela discussão, e não são pessoas indoutas, não, são pessoas inteligentes. Eles usam justamente o texto de Provérbios 8:22, onde está se falando da sabedoria, não é? Para dizer, para negar a divindade do Senhor Jesus Cristo, quando diz aqui assim. Antes de eu ler aqui, para sua posição, o senhor vai fundamentar, para ele vai dar continuidade. Então, o que eu quero que entenda é que eles entendiam que, como Jesus não existia, como eu não existia, meu pai e minha mãe me gerou. Então, eles acreditam que Jesus foi gerado
E Jesus foi adotado como primeiro filho. gerado, é o que cada palavra primogênito. Pronto, que é um tempo que vai ser abordado. Então, primogênito. aí você veja que pega um texto, se ele não existia, ele é o primeiro, então ele foi gerado, então ele é uma criação, então ele não é Deus. Então uma coisa se puxando por outra. Então dentro desse área tinha esse adocionista, que é justamente essa ideia desses textos bíblicos. Por isso que a gente citou muitos textos anteriores, que ele vai exatamente em cima desse texto fazer a interpretação que vai chegar a essa discussão que a gente está tendo aqui. O senhor leu o texto, por gentileza, que o senhor ia ler? Lê na sua versão, pastor, por favor. Diz aqui: o Senhor me possuiu É igual o meu. no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Olha aí, tá vendo? Pronto. Ele está nesse texto, se ele me possuiu, ele me criou, ele está dizendo que Jesus é uma criação. Só que aqui o proverbista está falando da sabedoria. Claro que ela representa Jesus, mas está falando de sabedoria. Da sabedoria que é a representação, mas como sabedoria e não como Deus, o eterno Jesus Cristo, o ungido de Deus. Então são justamente essas coisas que causam um contexto falado, um texto falado fora de um contexto, é o que causa essas heresias. E até a profundidade dele, porque no terceiro subtópico, o comentarista faz uma boa colocação aqui, é justamente explicando tudo isso, que às vezes a gente não presta muita atenção, mas veja só, a gente está lendo aqui em português, mas existe toda uma hermenêutica, uma exegese, tem toda uma questão linguística, toda a questão do grego, do original, do hebraico. Então, é lógico que eu não tenho esse conhecimento, vou ser franco, eu não tenho esse conhecimento aprofundado, a gente lê aqui o português. Mas esses homens, até essa declaração de fé que nós temos da Assembleia de Deus, não é uma coisa simples, não é algo que não está por acaso, não. Deus não ia errar nada, não. Lógico que por falta de uma compreensão, de uma capacidade mais aprofundada, a gente não consegue nem às vezes explicar detalhadamente. Mas em outras palavras, o que a gente está lendo em português não existe, não está superficial, não. Tem muitas outras coisas por trás também. Continue, pastor Rejanildo. Então, concluindo aqui o segundo tópico, diz aqui: houve tempo em que o Filho não existia. Outra passagem favorita: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a quem enviaste. Textos que estão aí expressos, onde há essa, como diz, já foi dito aqui, esse isolamento, não é, do texto. Com isso ignoravam todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Cristo. Texto aí de João também, no capítulo 1, versículo 1 ao 3. São os textos bíblicos que utilizam para fundamentar as teses. Eles usavam, né, e que ainda na prática, o nosso pastor Edilson, na sequência no próximo tópico, vai estar explicando melhor, atualizando, né, o arianismo na prática nos dias de hoje. O terceiro ponto aqui nesse tópico diz: como solucionar a controvérsia. Então o comentarista destaca: a tradução criou de Provérbios 8:22 da Septuaginta é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é canã, quer dizer obter, adquirir, criar. Mas o sentido de criar, para trazer à existência algo do nada, é o verbo barar, como em Gênesis 1:1. Não, é justamente isso aqui, ó. Vocês no Provérbios 8, ele usa aqui eucaná, tá entendendo? Que ele está dizendo assim, que esse está escrito aí no original aí, ele traz uma ideia de criar, trazer a existência, adquirir, criar. Mas no original lá, quando o João fala, ele está falando criar do nada. Você lembra lá da semente, da árvore, da mesa? Uma coisa, a mesa é derivada da árvore, da madeira, e a madeira vem da semente. Então, quando ele fala aqui, ele está dizendo assim, olha, ele criou do nada, que é o Gênesis 1:1, que é esse bara, tá entendendo? Ele diz assim, aí ele fala assim, olha, do nada ele criou. Então, ele não é uma coisa derivada, da celulose fez o livro é da celulose. Então, quem criou esse livro aqui? Mas criou porque existe um papel. Mas, nesse caso aqui, é justamente essas interpretações, essa hermenêutica, essa exegese que é traduzida aqui, que está bem detalhadamente aqui, como o pastor Reginaldo leu.
Aí eles lêem o texto lá e começam a fazer uma interpretação e causa uma situação. Aí continue, pastor, ele vai dizer mais aí, no Colossenses também 1, Colossenses 1:15, vamos ler esse versículo, né? Para melhor compreensão, Colossenses 1:15. Que é o primogênito, que é também o texto que eles acreditam que estão lendo, que causa toda essa discussão que a gente está aqui, nesse debate aqui para a glória do nome de Jesus. Muito bem. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Deixa eu ver aqui. Diz o seguinte: o qual é imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Glória a Deus. Inclusive no versículo posterior, né, diz: nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo que foi criado por ele e para ele. Então, é justamente essa questão do isolamento do texto e também, como disse aqui o pastor Valmir, o pastor Edilson, eu creio que concordam, a questão do sentido do verbo, né? Quando se tem uma mudança do sentido do verbo, muda-se toda a compreensão, né? Distorcendo o sentido do texto, que traz toda essa controvérsia e que nós precisamos ter esse equilíbrio, e somente sobre a iluminação do Espírito Santo nós podemos ter essa verdade, né, aposta para a nossa mente, porque na realidade sempre nós colocamos aqui na teologia, é bem claro, texto sem contexto é pretexto para distorção, né? Distorção do verdadeiro, que é na prática a distorção do verdadeiro ensino, né? Vamos lá, texto de Colossenses 1:15 diz que Jesus é o primogênito de toda a criação e não primogênito de Deus. A palavra protótipos, primogênito, primeiro chefe, foi usado pelos escritores sagrados com sentido de importância, prioridade, posição, primazia, preeminência. Ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação, é a imagem do Deus invisível, porque é Deus. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. Inclusive o próprio Senhor Jesus deixou claro, João 10:30, né? Eu e o Pai somos um, né? Jesus deixou bem claro a todos. E lá no começo também, né, que diz, façamos em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, você veja aqui como é que Jesus estava formando tudo com o Pai, com o Espírito Santo de Deus. Agora Deus vai formar Jesus. Criar Jesus. É justamente isso que o senhor está falando aqui. Quando ele fala que a divergência, quando lê que Deus criou Jesus, tá entendendo que ele estava mostrando, se revelando. Você lembra daquele negócio dos atributos comunicáveis e incomunicáveis? O comunicáveis era quando Deus estava se revelando para o homem, e essa transmissão era justamente disso, era Deus mostrando que ele é o Todo-Poderoso e que em Jesus ele tem... Aí é justamente isso. Quando diz primogênito, então ele é o primeiro da criação. Então, ele estava dizendo assim, Deus criou Jesus, eles creem assim, Jesus é o primeiro, é o primogênito, então Jesus é uma criação de Deus e não é Deus. Por isso que há toda essa divergência, mas bem lido pelo pastor Reginildo, que a interpretação disso aí com essa apresentação dizendo que é a preeminência, ele estava lá. Inclusive, para concluir esse ponto aqui desse assunto, o credo de Niceno, esse credo de Niceno após esse concílio, né, ficou acertado posicionado algumas colocações para refutar essas ideias arianistas naquela oportunidade. Entre elas, essa questão da participação da criação, né? Jesus participou da criação. João 1:3 declara, Colossenses 1:16, são textos que mostram que por ele todas as coisas foram feitas. Também outra colocação que eu faço aqui é que Jesus se fez homem para a salvação da humanidade, né? Por nós homens e pela nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou. Jesus se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e se fez homem.
Então são algumas teses que foram precisam ser formuladas Que é a após esse discussão, concílio, pastor, justamente. olha, se teve esse concílio aí, teve vários outros. Hoje, exemplo, agora hoje é difícil, hoje consegue se reunir, exemplo, porque hoje existem vários ministérios, né? Uns pentecostais, outros não, uns creem no Espírito do batismo com o Espírito, outros não. Então, existe uma para observar quantos homens Deus se revelou. Agora, juntar tudinho para chegar a uma conclusão é uma coisa fácil, pastor Deus? Não é uma coisa fácil. Por isso que, às vezes, essas divergências vai tendo e cada um vai ficando meio que isolado. Vamos entrar agora já para a conclusão, né? Entrando no terceiro tópico, falando implicações do arianismo na atualidade. Aí a gente discutiu já muito, falando sobre Deus, discutimos um pouco da outra lição, o pastor Jesus colocou esse ário, essas discussões. Aí eu pergunto, mas isso foi do terceiro século, 1318, graças a Deus que esse problema já se acabou, não tem mais nenhum problema. É isso, pastor Deus? De forma alguma. Está forte e firme Hoje- essas ideias sobre que Jesus... Porque ninguém vai dizer assim, abertamente, ninguém vai dizer assim, pastor Edilson. Jesus não é Deus. Eles não vão dizer isso. Eles vão acreditar do jeito deles e nosso pastor Edilson, a gente vai fazer uma conclusão, porque é justamente isso. Às vezes os irmãos estão dentro da igreja e não têm a dimensão da problemática dessa questão da crença em Jesus Cristo como Deus. E aí o estudo bíblico Nova de Paz, como a gente está tentando traduzir, irmão, por mais que a gente tente, eu confesso aos irmãos, por mais que a gente tente deixar em miúdos uma coisa fácil de compreensão, às vezes não dá para ser tão simples, porque é tanta informação, é tanta coisa condensada aqui que a gente tenta trazer em uma forma muito prática que é desafiador. Nosso pastor Edilson José, ele vai falar sobre, no caso, as implicações do arianismo na atualidade, a tradução do Novo Mundo e os movimentos orientais. Essa do Novo Mundo é mais forte, que é o que está mais presente conosco, né? É interessante para a gente entender as implicações do arianismo, é preciso também saber se existem alguns movimentos, eu não chamo nem de igreja, nem chamo de seita, eu prefiro chamar de movimento. Movimentos arianistas, né, em nossos dias. Então, será que existe movimentos arianistas em nossos dias? Então, o arianismo, como nós já entendemos, já foi uma heresia cristã do século XIV, né? Ensinado por Ário de Alexandria, que negava a divindade plena de Jesus Cristo, afirmando que ele era uma criatura criada por Deus e, portanto, subordinada ao Pai, embora tenha sido condenado pelo Concílio de Nicéia em 325 d.C., suas ideias continuaram influentes ao longo da história e alcançando os nossos dias. Então, existem vários movimentos arianistas em nossos dias, uns até desconhecidos, né? Como, por exemplo, a Igreja de Deus do Sétimo Dia. Alguém já ouviu falar nesse momento? Não é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? É a Igreja de Deus do Sétimo Dia. Tá certo que ela tem essa influência ariana, né? A Cristandelfianos. São nomes que a gente não conhece, mas que existem, né? Não são fortes. Igrejas unitárias, também ela é influenciada pelo arianismo, né? E os movimentos independentes de várias outras religiões. E tudo que a gente está colocando, você está me colocando aqui, como eu falei no início, a gente não está dizendo que a gente é certo ou que é errado, a gente está professando aquilo que a gente acredita, como também esse que o senhor citou, e se você quiser pesquisar, quiser consultar, isso está tudo aberto, a gente não está aqui querendo dizer, fulano está errado. Não, a Bíblia, palavra de Deus é quem julga. Que vai então, julgar. A palavra de Deus é quem julga, então nós estamos aqui defendendo a palavra. Agora, aí existe o mais forte movimento arianista em nossos dias, que é conhecida como as Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová. Vamos ver como diz aqui. É a tradução do Novo Mundo. Eles seguem a tradução do Novo Mundo. Ela é a mais forte porque a tradução do Novo Mundo foi feita justamente traduzido por este movimento de nossos dias chamado Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová, elas seguem uma liderança chamada de co-governante. É aqui, né, a câmera? Eu estou olhando para o pastor Valmir, a câmera está aqui.
É o corpo governante. O que é o corpo governante? É justamente a liderança mundial deste grupo arianista, que é muito forte em nossos dias. Então, o corpo governante, ele fez uma nova tradução da Bíblia Sagrada. Eles entenderam que a Bíblia que nós usamos foi corrompida, né? Foi corrompida. A interpretação foi corrompida. A nossa compreensão foi corrompida. Então, este grupo de anciãos, chamado de corpo governante, que não é o grupo que iniciou o movimento, esse movimento da Testemunha de Jeová, já são outros, né, que os primeiros já partiram, já morreram. Então, eles disseram que eles receberam a revelação de uma nova tradução. É como se, assim, a igreja fugiu do seu objetivo. A compreensão humana corrompeu. E aí precisou ser feita uma correção. E eles dizem que através da revelação, que o corpo governante ele teve essa revelação. E agora eles fizeram uma nova tradução. É por isso que é chamado de a tradução do Novo Mundo. Essa tradução da Bíblia, ela é utilizada por esse grupo, né, por esse movimento religioso chamado Testemunha de Jeová. Eu tinha uma Bíblia dessa, bem antiga, uma das primeiras, que eu os refutava justamente por ela. Aí eles já fizeram, como eles viam que nós estávamos refutando eles por essa tradução mais antiga, então essa tradução já não existe mais. Já fizeram uma nova tradução, porque nós estávamos conseguindo, onde nós não podemos mais... O senhor falou nós, mas eu queria somente colocar uma situação aqui, que é justamente o Espírito de Deus, tá entendendo? Porque aquilo que está sendo colocado, às vezes a fundamentação, a interpretação não está conforme a Bíblia. É por isso que a gente não está preocupado com isso, não. Tá entendendo? O que a gente está falando hoje aqui, Deus vai levantar outras pessoas e vai falar do mesmo jeitinho. E esse grupo, pastor Valmir, chamado de corpo governante, esses líderes, eles são os únicos que têm a interpretação da Bíblia. Só eles têm a interpretação verídica da Bíblia. Até os seguidores, os seus adeptos que a gente vê evangelizando por aí, eles não têm autoridade de interpretar a Bíblia. Eles têm que falar o que esse corpo governante falar. A interpretação é exclusiva deles. Que lembra do Diário, né? Que ele era um presbítero, era um homem assim, culto, uma pessoa inteligentíssima, pessoas que têm uma capacidade muito elevada e que ao ler e por todas as suas pesquisas eles chegaram a essa conclusão. Então é difícil ter uma pessoa, como uma pessoa vai contestar uma coisa que ela não conhece? Então é justamente isso. Então não há uma contestação. Você vê que nós assembleianos, nós cristãos, protestantes, a gente aqui não é fechado, leia, pelo contrário, a gente incentiva, leia, pesquisa. Porque a Bíblia nos ensina a verdade, né? A Bíblia nos ensina que todos nós temos a iluminação do Espírito Santo, não nós não somos independentes, né? Nós temos a iluminação do Espírito Santo, porque a inspiração foi dada aos escritores da Bíblia. Deus inspirou os escritores, nós somos iluminados agora, hoje, em nossos dias. Mas eles não, eles entendem que o corpo governante desse movimento é quem tem a interpretação, é os únicos que pode traduzir a Bíblia Sagrada. E ele só pode pregar justamente aquilo que ele fala. Então, a tradução do Novo Mundo, a exemplo do arianismo, né? Há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto por meio de uma versão exclusiva, uma versão exclusiva desse grupo religioso de nossos dias, denominada Tradução do Novo Mundo. Trata-se de uma versão tendenciosa, não é? Aí dá alguns exemplos aí, né? Aí dá alguns exemplos das suas falsificações, não é? A palavra em João 1:1, por exemplo, que na tradução original diz: no princípio era o verbo e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Na versão deles diz assim: no princípio era o verbo e o verbo era um Deus de segunda classe, usa o D minúsculo para identificar que era um Deus de segunda classe e não Deus, o Pai Todo-Poderoso. Porque justamente quando ele coloca era um Deus, quem estava com Deus também era Deus, que era Jesus.
Quando ele tira esse Deus e bota minúsculo, ele está tirando exatamente a A deidade. deidade, né? A E deidade. é justamente, se você vê a tradução, como está bem colocada aí, ela difere da nossa. Por isso Difere. que, para poder seguir com essa ideia, teve que alterar. É por isso que chama-se de tendenciosa. Uma tradução tendenciosa. O texto sagrado declara grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2:13. Já ele de grande Deus é Tito, né? 2:13. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, dito por 1 de Pedro 1:1. Essas passagens falam textualmente que Jesus é Deus. Entretanto, na tradução do Novo Mundo, veja como diz: do grande Deus, aí eles colocam, e do nosso Senhor Jesus Cristo, justamente para não garantir que Jesus Cristo é Deus. Como tem muitas citações bíblicas, deixa eu somente complementar o que você está falando. A gente citou muitos textos bíblicos que às vezes as pessoas nem entendem. Paulo falou aos Filipenses, Pedro, Isso. você vê já no Evangelho. Então, muitas citações bíblicas falando que Jesus é Deus. Aí, exemplo, se você não reconhece que ele é Deus, vai ter que todas essas passagens bíblicas ter que ser alteradas. Então, é uma coisa muito organizada. Eles são geralmente o corpo governante desse movimento, eles são muito organizados. Olhe que eles são tão tendenciosos que eles afirmam que ninguém dá autorização de traduzir as escrituras a não ser eles. E os demais seguidores têm que falar justamente o que eles dizem. Então, mudaram o contexto sagrado, acrescentando do, onde, não existe no texto grego, para desvincular a divindade de Jesus Cristo. É justamente o que a gente está citando. Então, quando a gente citou muitos textos bíblicos, que às vezes o crente lê e não entende a profundidade dele, porque estava já esse texto, quando Deus revelou a sua graça, ele já saberia que algumas pessoas iriam discordar. E aí, para poder tirar as pessoas do caminho, tem que se fazer algumas alterações para poder se chegar no que quer, né? Inclusive, na versão que eu tinha, e hoje eu não tenho mais, que é uma das primeiras versões deles, além da tradução deturpada, ainda existe uma coisa chamada interpolação. Se você observar na Bíblia, na tradução do Novo Mundo, existe interpolação. O que é interpolação? São textos colocados entre chaves, né? Chamado de interpolação, para dar a interpretação feita por eles nessas escrituras chamadas tradução do Novo Mundo. Tá certo? Quer ler alguma coisa, meu? O senhor vai ler aqui, tem um texto aqui que é justamente isso. Essas alterações, acrescentar, retirar. Quando, veja só, tudo isso, eu louvo a Deus, porque a gente lê um texto bíblico, eu vou ler um texto aqui daqui a pouco, que antes de tudo isso acontecer, Deus já tinha revelado para os homens que escreveram, porque os homens que escreveram foram inspirados, bem colocados pelo Senhor, eles não saberiam o que iria acontecer. Não. Aí Deus manda eles escreveram, a gente leu, isso é do começo, daqui, lá em Apocalipse, vai mostrar sobre isso. E quando a gente vai vendo posteriormente, tudo isso está acontecendo, mas se você voltar lá no original, se você voltar logo no começo, você vai ver que Deus dizia, antes de acontecer qualquer coisa, eu já estou avisando o que vai acontecer. Incrível que acontece. Justo, mas tem que acontecer, né? Para que a palavra, se cumpra, na verdade, autentique a veracidade da Bíblia Sagrada. Muito bem. Então nós falamos do primeiro da tradução do Novo Mundo, falamos do movimento forte que existe nos nossos dias, que a gente vê evangelizando aí, e tem um detalhe, viu? Eles doam um dia ou mais por semana para a evangelização. É o dia todo, ou uma tarde toda, ele passa ali, né? Ele se coloca em determinado lugar, às vezes fica parado, e outros vão alcançando as casas. Então eles têm uma evangelização forte. Eles têm uma evangelização. São doutrinados, isso. eles acreditam para agir dessa forma, para propagar. E até na concepção deles, eles entendem que é resgatar um homem, digamos, de uma perdição, mas tem algumas situações que às vezes limitam muito. Quantas pessoas vão ser salvas dessa ideia aí? Mas justamente eles já mudaram isso, né? Antigamente, no princípio, eles diziam que era 144 mil, mas hoje já mudaram novamente, dizendo que aquilo ali não era simbólico ou figurado. Hoje eles já mudaram a ideia, dizendo que aquele numeração é simbólico e... Então sai mudando, dependendo da conveniência. Sai mudando da Eu acho que não é conveniência, pastor. É do argumento que acaba não sendo um argumento plausível, né? Plausível, então a gente tem que mudar, né? Verdade. Descobriram agora que isso aqui não é real, então a gente tem que falar outra coisa aqui. Então,
além desse movimento, estão falando do implicações do arianismo na atualidade. Então, o movimento forte é esse, né? Que é a tradução do Novo Mundo, que é promovido por esse grupo religioso. Mas também existem os movimentos orientais. Nenhum deles reconhece a divindade de Jesus Para os panteístas, monoteístas, monistas, né? Panteístas monistas, não existe trindade e nem Jesus. O movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador, pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações do Krishna, né? Então, vocês observem que essas religiões, elas são fundamentadas justamente para combater aquilo que é real nas Escrituras Sagradas. Vai se fugindo do original, né? Fugindo da realidade. Por isso algumas pessoas nos têm como ortodoxos, né? Essas pessoas são muito radicais, isso aqui. Não é que seja radical, de fato, a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela não é fácil, mas Deus nos ajuda. Aí para a gente poder alcançar uma possível salvação, ou uma possível, porque veja só, tudo isso aí, pastor, isso eu entendo algo, que o ser humano tem uma necessidade de conhecer quem é Deus. Tem uma necessidade de Deus, de né? conhecer de Deus. Então, por essa necessidade de ser uma coisa natural de todo ser humano, aí existem todas essas religiões que cada um está tentando chegar a Deus. Mas Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade. E a aí para poder chegar a Deus, não pode descartar que Jesus é Deus. Não pode descartar que ele veio da Virgem Maria. Não pode eliminar que o Espírito Santo está também conosco. Então, uma coisa puxa a outra. Conclua aí, porque esses outros grupos também... Então, tem muita coisa acontecendo no dia de hoje. Justamente, então. que a gente muitas vezes não percebe, mas está aí acontecendo. E eles têm seguidores, né? Tem seguidores que os seguem, que pregam o que eles acreditam. E é justamente... Então, e outra coisa, eles se preparam para nos combater. E nós somos os principais alvos de todos eles. Por que nós somos os principais alvos de todos eles? Existe um porquê. Porque nós somos justamente os que combatemos o comportamento deles. Então, é preciso entender. Defender a fé, né? Quanto mais a gente defender a fé, mais vai se levantar opositores. Se a gente prega contra a reencarnação, os que acreditam na reencarnação vão se preparar para nos combater. Então, nós como igreja precisamos nos preparar tanto espiritualmente como no conhecimento bíblico para ter condições de combater essas heresias. Paulo defendia a fé em Cristo, e isso lhe custou a vida. Não só Paulo, não é, pastor? Assim, mas todos os apóstolos. Todos os apóstolos, a gente fala de Paulo porque Paulo foi o apóstolo mais evidente, Mas quantos não estão morrendo hoje? Justamente por conta dessa fé, ainda estão morrendo hoje. Então, o último tópico aqui, ele fala de outros grupos, né? O Jesus do Alcorão, na religião muçulmana, ou no Islã, né? Porque o Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos. Então, o Jesus do Alcorão é um mero mensageiro. Não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, e nem tampouco como um Salvador. Aí ainda nem morreu e nem ressuscitou. Uma coisa puxa a outra. Para você acreditar da ressurreição, do sacrifício, da deidade, do corpo humano, como é que... Por isso que eu não acredito que Jesus é um espírito. Se acredita que ele é espírito, então ele não teve corpo. Não acredita. Por isso que tantos textos que a gente lê, que parece que não tem muita profundidade, mas eles estão combatendo exatamente isso. Por quê? Porque justamente as pessoas não acreditam em que Jesus é Deus, não acreditam que ele existiu, não acreditam que ele teve um corpo, não acreditam que o Espírito Santo gerou ele, não acreditam em Maria. Então, tudo isso são as doutrinas bíblicas cristãs que nós estamos falando, que se combatem isso veementemente, que eles estão fazendo isso. A problemática de tudo isso, pastor Valmir do Canto, pastor Reginildo Paulino, a problemática de tudo isso é que a intenção do mundo espiritual atrás de tudo isso é desviar o homem do verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. O arrependimento. Então, desviar o homem de se aproximar com Deus. O homem pensa que através dessa religião está se aproximando de Deus, mas, no entanto, está cada vez mais distante de Deus. Está distante de Deus. Permanece distante. Quando Jesus, aquela discussão dos discípulos, né? Jesus mostrando
Aí, quem é o Pai? Ô Felipe, quem me vê o Pai. Aí Jesus, eu sou o caminho. Era isso que eu ia citar agora mesmo. Então, Essa voz continua soando de Jesus Cristo para os corações de todos os homens. Eu sou o caminho. Ele não diz que é um caminho. Eu gosto de sempre observar o artigo. O artigo define quando ele diz eu sou o caminho. Ele está dizendo eu sou o único caminho. Aí, mais uma vez, eu sou a verdade. O artigo define ele como única verdade. não tem outra opção. Não tem outra opção. Eu sou a vida. Mais uma vez, o artigo define ele como a única vida. Ou a única vida que leva a Deus. Aí, no final, ele diz, ninguém vem ao Pai. Olha, Ele confirma tudo que os artigos estavam falando. E o original não diz ninguém vai ao Pai. É ninguém vem, ele próprio. Então, veja, a Bíblia, meu irmão, ela é tremenda. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, observe. Ele que vai apresentar o Pai. Apresentar o Pai, porque esse é o trabalho de Deus, de Cristo, né? Como Jesus aqui na Terra. Porque Jesus fala da humanidade e o Cristo fala da eternidade, da sua deidade. Então ninguém vem ao Pai senão por mim. A gente até compreende, tem que ser paciente, porque se a gente não ler, não meditar, não pedir ajuda a Deus, não chega ao coração. Pois é. Agora, se o homem morrer no engano, também... É aquilo que a gente falou lá, né? O mesmo Jesus que perdoa 70 decreto. Justamente, então, né? Ele vai estar dando a sentença de apartar. No final, tanto o enganador como os enganados terão o mesmo destino. A problemática de tudo está nisso aí. Então vamos concluir, né? Eu parei aonde aqui? Outros grupos, né? O Alcorão, o Jesus do Alcorão é um mero mensageiro, não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador, nem que morreu na cruz e nem ressuscitou. Então, se ele não ressuscitou, é vã nossa fé, já diz as Escrituras, né? Então, por isso que nós cremos piamente que ele morreu e ressuscitou. As religiões para dizer esse nome, meu irmão. As religiões, me ajudem aí. Reencarnacionistas recusam a deidade absoluta de Jesus, a sua ressurreição dentre mortos, por quê? Porque se eles afirmarem a respeito da ressurreição, vai combater o que ele quer, que é a reencarnação. Que a reencarnação já é outra, né, coisa, né? Já é outra. Então, aqui, para a gente finalizar aqui, muito boa a colocação do nosso pastor Edilson, pastor Regianildo. As horas não nos permitem avançar. Teremos os próximos assuntos que parece até parecido, mas ele tem algumas coisas que vai ser acrescentado, né? Porque estamos falando sobre em defesa da fé cristã. Eu queria, pastor Edilson José, os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, queremos cooperar aqui. Eu acho que a conclusão desse texto é importantíssima aqui, ó. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu testifico a todos aqueles que ouvi as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Olha o versículo 19. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, a cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então, o Apocalipse, João, ele teve a revelação de Deus. Olha que coisa linda, Deus estava apontando as coisas lá para o futuro. Ele disse: olha, João escreve porque eu sei o que vai acontecer, mostrando a onisciência dele. João sabia o que iria acontecer. Parece ser sem sentido, né, pastor Edilson? Às vezes Deus pede coisas para a gente que parece não ter sentido. Era o que estava acontecendo. João não tinha dimensão do que Deus estava falando. Quantos séculos posteriores viriam? Quantas pessoas iriam tentar deturpar essa palavra? E aí Jesus João escreve aí e manda para a minha igreja. Eu sei o que é que vai acontecer, o que é que vai se levantar, mas a minha palavra ela vai permanecer sendo fiel, resgatando o homem da perdição. Então quem crê e for salvo, será. Quem crê em Jesus Cristo será, e se batizar será salvo. Quem dá testemunho dessa vida, porque o batismo, quem crê, nós cremos.
Muitos creem em Jesus Cristo, muitos creem de toda forma que a gente está falando aqui, mas testemunhar o que está escrito É o desafio, é né? o grande desafio, não fugir. Que Deus abençoe. O senhor quer... Só concluir aqui, né? Então, das religiões, eles não reconhecem a singularidade, né, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, ou do próprio Cristo. O Jesus deles não passa de mais um médium, um dos grandes mestres filosóficos. No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais. É o Deus em forma humana. Pronto, então tem muito assunto. Olha, Deus abençoe os irmãos pela paciência. Tenha paciência, né? Porque na verdade, se você escutou esse estudo pela primeira vez, talvez algumas das colocações que tentamos fazer aqui, trazendo de uma forma mais suave, talvez ficou incompreensível a sua mente, talvez causou, pastor Edilson, até um desconforto, né? Então vai para a escola dominical, né? Vai para a escola, né? Mas veja só, o estudo justamente é esse, é essa reforma espiritual que Jesus quer fazer em nossas vidas. Às vezes a pessoa está estático, está adormecido, está ali inerte. A verdade, evangelizar é defender a fé. Quanto menos a gente evangeliza, a gente está ficando dentro de quatro paredes, nós não estamos defendendo a nossa fé. Você vê que a estratégia do diabo de ir por todo mundo pregar o evangelho. Jesus disse: torne pública a sua fé, saia para as pessoas, diga aqui quem sou eu, diga o que eu fiz, mostre a minha obra, mostre o meu perdão, mostre quem eu sou. É simplesmente falar isso de uma forma simples e o Espírito Santo vai salvar, vai fazer a obra e o nome dele vai ser glorificado. Mas o que acontece com a gente hoje? Ficamos dentro de quatro paredes, querendo somente cultuar a Deus, que deve ser cultuado a Deus sim, mas Jesus diz assim: meu filho, minha filha, ide por todo mundo pregar o evangelho. Então, defender a fé também é sair das quatro paredes e evangelizar. As considerações finais do nosso pastor Reginaldo Paulino e posteriormente nosso pastor Edilson José, para a gente concluir esse trabalho para a glória de Deus. Muito bem, meu pastor Valmir do Canto, pastor Edilson José, muito bom estar convosco, todos os irmãos que nos assistem. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Agradecemos a Deus também pela vida do nosso pastor, presidente Francisco Tessi, pela oportunidade conferida. E esperamos que seja de grande valia esse estudo, esse ensinamento, que nós possamos colocar em prática, nos esforçar, né? Pedindo a direção de Deus através do Espírito Santo, para que não sejamos levados, como diz escritores ou homens de Deus, o apóstolo Pedro, entre outros apóstolos, levados pelas vãs doutrinas, por esses ensinamentos que, conforme já vimos aí, né, estão aí de forma sutil, né, mudança às vezes de um artigo, né, no artigo muda todo o sentido e as pessoas acabam entendendo, dizendo: não é mesmo? Eu já vi irmãos, permita-me, pastor, já vi irmãos dizer assim: olha, foram lá, me trouxeram essas verdades, me disseram, e tudo que falavam confirmavam na Bíblia. Né? Então, se nós não tivermos esse cuidado, essa busca, essa sede, buscar um conhecimento genuíno, seremos levados. Mas que Deus nos ajude, nos dê graça. Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Amém. Pastor Edilson José, também suas considerações. Muito bem, eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade de poder servi-lo e servir a sua igreja através do ensinamento da palavra de Deus. Agradecer ao pastor Francisco Tércio, né, pela confiança de nos permitir estar aqui, né, juntos. Agradecer a cada um de vocês, companheiros que militam conosco na obra de Deus. E dizer para você, meu querido ouvinte, que a nossa verdade, o nosso dever é justamente tentar trazer a verdade bíblica com mais humildade e simplicidade possível, né? Então, Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus também por essa rica oportunidade desafiadora para a gente poder aprender um pouco mais, passar para os irmãos, ao nosso pastor Francisco Tess pela oportunidade. E também você que nos acompanha, você divulga esse trabalho, porque é uma forma de evangelizar. E os amados pastores fazendo o seu comentário final aqui, me trouxe uma lembrança de que às vezes a gente se depara com essas pessoas e a Bíblia diz que devemos responder com mansidão quando alguém pedir a razão da nossa fé. E uma forma de amar as pessoas não é brigar com elas, não é discutir com elas,
o objetivo não é esse. O objetivo em si é mostrar com simplicidade, humildade, como o senhor colocou que está escrito, e não entrar em debate se você está errado, se você está certo. Eu acho que isso não é o que Jesus quer. Eu acho que a gente falar e Deus opera. Porque algumas pessoas elas foram ensinadas, mas a gente crê que o Espírito Santo tem poder para tirar as pessoas desse caminho e mostrar o verdadeiro caminho. Então vamos concluir com a oração. O pastor Edilson José, que orou, ou que orou no começo, não? Que orou no começo, o pastor. Então o Senhor vai nos abençoar em oração e a gente vai dar a bênção dos apóstolos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Pai, por mais esta oportunidade tão importante que podemos aqui aprender uns com os outros e compartilhar o aprendizado com milhares de ouvintes, ó Pai, que estão nos assistindo, ó Pai, nesse momento. Abençoe cada vida, que o nosso coração, ó Pai, seja preparado a cada dia para receber a revelação, a iluminação, ó Pai, de Tua palavra. E que possamos cada dia mais fazer aquilo que Tu queres, ó Pai, fazer a Tua vontade. Liberta as vidas que estão cativas para que venham glorificar o Teu santo nome. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as divinas consolações do seu Santo Espírito, seja com toda a igreja, hoje e eternamente. Toda a igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Acabamos de apresentar o programa Estudos Bíblicos Novas de Paz. Até o nosso próximo encontro. Direção-geral, Pastor Francisco Tércio. Estudo Bíblico Novas de Paz. Novas de paz, em mais um